Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Dárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Eu sempre falo, tudo é mais por aqui. É claro, nós estamos na TV Mais ABC. Antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de agradecer muitíssimo a interação dos nossos amigos telespectadores que fazem isso já há mais de uma década. No comecinho era tudo por telefone. O telefone não parava de tocar na redação. Alô, produção, Show Mais, pois não. Você pode, a pessoa podia escolher, podia escolher o tema, podia sugerir convidados, podia pedir reprise, podia pedir para a gente reprisar um tema, porém com outros convidados, para que possamos ter uma outra visão do tema. Enfim, a pessoa ficava à vontade. Só que hoje em dia não é mais por telefone, é aqui, ó, é no www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais, é por extenso, você escreve MAIS. Aí fica www.tvmaisabc.com.br. Isso, esse site é de vocês. Vamos começar o programa de imediato, que ele está recheado hoje. Antes, eu só gostaria de checar com a parte operacional, formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, tem um pessoal muito forte já no TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, experimentando todo o potencial de uma televisão para que depois desse aprendizado eles possam se catapultar para outras emissoras de São Paulo, de outros estados, e nós temos ex-funcionários já trabalhando até em televisores e televisões, não é? Porque tem a parte técnica também em todo o mundo. Portanto, atenção, meninos e meninas, eu gosto de muita sinceridade nesta hora. Vocês estão afins de colocar, porque se não tiverem afins, nada sai. Mas esta edição do Show Mais no ar, resposta curta e grossa, sim ou não? Sim! Olha que alegria, que coisa maravilhosa. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. Atenção, Jimmy Bullhorn, porque o tema de hoje é Arrumando a Casa. Levanta o VU aí, mostra a fúria para eles, Jimmy. E para o programa de hoje, Arrumando a Casa, porque a época é propícia, se bem que arrumar a casa, nós temos um compromisso de fazê-lo durante toda a nossa vida, para que possamos viver melhor, com alegria, num ambiente clean, não é? Num ambiente aconchegante. Se bem que quando chega no final do ano, a gente gosta de fazer algumas modificações, algumas adaptações. Tem gente que aproveita a reforma, troca o piso, troca o papel de parede, pinta a casa, troca os móveis de lugar, enfim. Viver organizado é outra coisa. E para tal, nós estamos recebendo a personal organizer, a Mônica Chiarotto, para a qual eu peço uma salva de palmas. Mônica, obrigado pela presença, prazer muito grande em recebê-la. Boa noite, Dárcio. Boa noite. Eu que agradeço o convite e a participação, poder dividir esse espaço com seus telespectadores. Dividir bem divididinho, por isso você é uma... Ela já só pensa nisso, ela já quer dividir. Obrigado por ter vindo, viu, Mônica? Falei certo que nós estamos numa época bem apropriada para esse tema, que é uma época em que todas as pessoas se preocupam em colocar a casa em ordem, com certeza, Dárcio. Inclusive, algumas clientes que eu fiz, né, as casas em novembro, em dezembro, a preocupação da funcionária, da cliente era deixar a casa em ordem para
para as recepções de final do ano e tudo mais, né? Agora, deve haver, Mônica, você que é especialista, alguma ligação psicológica também, não é? Com o estado de espírito da pessoa, que tem pessoas que são desorganizadas ao extremo e não tem jeito. Aquilo, a casa é uma bagunça só, não é? Você já fez esse estudo? Por que acontece com essas pessoas nesse sentido? Tem patologias, né, Dácio? Tem, né? Tem. Tanto para o bem quanto para o mal. Tem o acumulador, né? Tem o desorganizado crônico. Então, são patologias que exigem até, às vezes, um acompanhamento psicológico. E tem o organizado demais também que não deixa de ser patológico. Que é quase, né? um toque, né? É verdade, é verdade. Eu mesmo, se eu estiver dormindo, ver meu chinelo lá meio torto, do que eu acho que deve ser o normal, eu levanto e vou arrumar. Eu acho assim, que tudo tem que ser de uma maneira saudável. É verdade. Né? Dentro de um equilíbrio. Aquilo que você possa conviver com harmonia, mas que aquilo também não te deixe... E com praticidade, né, E com praticidade, exatamente. Bom, vamos pegar a casa como um todo, né? Tirar um raio-x dela. Certo. Aonde que as pessoas gostam de fazer mais bagunça? Cozinha? Quarto, olha, closet? Darcio, eu acho que cozinha, por ser um ambiente geralmente de uso comum... Cozinha não para, não? 24 horas. A cozinha não para. Mas eu acho que ainda existe um respeito, assim, né? Porque é um espaço que você tem que dividir. Mas quando eu acho que o assunto é o quarto, aí eu acho que pega um pouco mais. Porque tem muito aquela coisa, é meu quarto, eu arrumo se eu quiser, né? Fecha a porta e não vê a bagunça. Então, e se for já a cozinha, uma área comum, isso já muda um pouco de figura, né? O quarto tem de respirar, inclusive ele deve estar sempre... de estar voltado para o sol, né, arejado, poder... Imagina, você passa a noite toda respirando, não é, com o companheiro ou a companheira, e de repente fica só gás carbônico, ele tem que passar o dia arejado, né? Exatamente. A própria cama, né, os lençóis, eles têm que, por mais que você faça todo dia a arrumação, né, isso é um hábito, eu particularmente não consigo deixar minha casa sem minha cama ter sido arrumada, mas você precisa da respiração, né, daquele lençol, daquela coisa, daquele tecido. Você falou uma coisa, né? importante, como é que a pessoa sai de casa, tomou um banho, se troca e deixa o quarto de pernas pro ar? É um negócio esquisito, incomoda, não incomoda? Para nós, né? Para mim incomoda muito. Aí é que está, cada um é cada um. Você trouxe vários organizadores, né? Vamos começar a mostrar para os nossos amigos de casa, É uma delícia, Darcio. Assim, hoje em dia tem lojas especializadas, né? Tanto de atendimento online quanto de presença mesmo, para você ver o objeto e fazer a sua escolha, né? Eu acho que, bom, eu vou tratar um pouquinho... vamos dizer, muitas pessoas trabalham com home office, né? Ou mesmo as suas contas do dia a dia, as coisas que a gente tá falando, mais a família é uma empresa, né? Porque afinal de contas você tem que guardar a documentação por um prazo, Eu também sou o rei das pastas, para tudo eu abro uma pasta. Existe uma tabela de temporalidade que você deve guardar essa documentação, né? Então vamos dizer que você não tem uma gaveta de pasta suspensa, apropriada, já construída no seu armário, existe esse tipo de material que você identifica, né? Por exemplo, aqui está escrito banco. Então, a documentação do banco A, do banco B, do banco C, e você faz o seu arquivo aqui, né? Sendo importante, todo final do ano, você vê se por exemplo, uma conta Contas de energia elétrica, que precisa guardar água. 5 anos. Claro, Aí, o último ano, que completa o 6º ano, você já pode eliminar, fazer o descarte. Tem gente que precisa de uma hora para outra de um atestado de residência e não acha conta nenhuma com o nome. Exatamente. Não é? Passa apertado até. Então, é muito importante essa pasta. Ou você tem uma empresa junto com a sua família, ou seja, você tem 2 empresas. Exatamente. Não é? Ou você tem só a empresa familiar, que deve ser tratada com todo o carinho, documentalmente falando também. Com certeza, né? Que mais? Cabide, então, nem se fala, né, então, Mônica? cabide, hoje em dia, Darcio, tem uma infinidade de modelos, sabe? Você consegue... atender todas as necessidades. Existe o tradicional de madeira, né? Que é conhecido por todos.
um outro modelo que... São maravilhosos, não? De madeira. São maravilhosos, elegantes, né? Tradicionais. Tem esses modelos que eles são mais fininhos. Por incrível que pareça, Darcio, faz a diferença quando você tem pouco espaço no seu cabideiro. Esse cabide é bem fininho. Tá. Então, ele ocupa quase a metade do espaço do cabide de madeira, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um emborrachado. Para aquelas peças finas, peças de seda, ele não escorrega. E ainda tem essa parte para eventualmente ser feito um encaixe. Esse é um modelo de veludo que também facilita para que não exista essa... O veludo é bom também porque ele agarra no tecido. Ele agarra no tecido, exatamente. E esse modelo de calceiro, né? Tem esses modelos que são para ternos, né? Com essa parte mais robusta, para não haver... Também de veludo? Também de veludo. E assim, tem colorido. Tem um bege, tem um cinza. De repente, se você quer fazer para sua esposa uma cor, para você uma outra cor. E tem tamanhos também infantis. Então, é bem bacana, é muita variedade. Agora, tem esse tipo de peça aqui, que você coloca aqui nessa parte do calceiro, que chama tira-vinco, para que a calça não fique com a marca do cabide. É bem interessante também, ele tem um velcro aqui. Suaviza os ângulos e o tecido passa batido. Se você coloca um vestido dobrado, alguma peça. Esse cabide permite que você coloque, eventualmente, se é uma mulher, bijuteria ou cintos, e o homem, cinto. Você pendura aqui as fivelas ou, eventualmente, as suas bijuterias. Porque, às vezes, no closet do armário é muito grande e há espaços que você preenche metade só. Fica a parte aérea do espaço. Aí você pode usar cabide ou usar os divisores também. Exatamente. Né? E para essa até sugestão que você disse, Darcio, existem esses organizadores, essas caixinhas. Nossa, isso é excelente. Que pode ser em tecido, que pode ser em papel. E eles têm até gavetinhas. Olha que coisa. Entende? Então, essas gavetinhas são super práticas, você faz a organização, põe e-mail, o que quiser, íntima, se você tiver gravatas dobradas, enroladas, exatamente. Né? Não vai dobrar uma gravata. Falta de espaço, né? Tem esses cabides também para os echarpes, para os lenços, né? Que você pendura aqui e eles ficam assim. Muito Aí também legal. você põe penduradinho no seu guarda-roupa. É muito prático porque isso daqui é um tecido que escorrega, eventualmente quando você põe numa gaveta ou põe empilhadinhos, né? E para closet também usa muito um mancebo para colocar bolsas, não é? Também, aqueles cabides, né? É, porque muitas vezes, que nem nós falamos, né, Darcio? As bolsas, o ideal é que você coloque a prateleira e a bolsa penduradinha. Você pode pôr naqueles saquinhos de TNT, com visor, eventualmente, com preenchedor, para que ela fique em pé, mas às vezes você não tem esse espaço. E toda essa organização acaba decorando o seu espaço íntimo. Também, também. Nós vamos, Mônica, fazer um rápido intervalo, que aqui também é tudo certinho. Claro. É tudo divididinho, assim, tudo certinho, né? E já a gente volta com Arrumando a Casa, uma excelente oportunidade para motivar as nossas amigas telespectadoras e telespectadores, como também tem que ser caprichoso, pô. Claro. Senão a mulher desiste, fala, estou com o mastrodonte aqui, tem um trabalho danado para arrumar aqui, ele só vem, sabe que vai jogando tudo pela casa? Assim não. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Olha, gente, onde tem bastante organizers também, coisas para sua casa, lógico, todo mundo sabe, é na LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Dê uma olhadinha, é um produto mais bonito que o outro, a LL é tudo de bom, por isso que eu falo, marque com uma amiga, passe horas agradáveis, vá como se fosse um passeio. Converse com as nossas consultoras, tome um cafezinho, tome um chazinho. Você vai ver cada ideia maravilhosa. Presente, então, para o final do ano,
Nossa, você não sai de lá com as mãos vazias, pode ter certeza absoluta. Anote o endereço, por favor. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta com Arrumando a Casa, recebendo com muito prazer a Personal Organizer Mônica Chiarotto. Mônica, olha só cada coisa bonitinha. Isso aqui é são desodorantes, são cremes, isso? São produtos, Dárcio, que, por exemplo, eu tenho a minha caixinha de uso pela manhã, né? Que tem uma água termal, tem um tônico, tem um hidratante, tem o protetor solar. Então, ao invés de você ficar pegando produto por produto, eu já coloco todos numa caixinha, eu coloco a caixinha no balcão, guardo a caixinha novamente, né? Então, tem modelos variados, tamanhos variados, né? A pessoa tem de entender, né, principalmente aqueles que não são organizados, que essa organização, ela é benéfica, porque ela dá tranquilidade à pessoa. Que nem, olha, eu estou com uma cestinha aqui com cuecas, olha, imagina, o marido põe a cueca, a mulher põe a calcinha, cada um de um lado do armário, se bem que as mulheres deixam muito pouco para a gente, viu, Mônica? Eu queria deixar registrado aqui um protesto, porque na minha casa é assim, o 95% do closet é da minha esposa. Olha só. Pouquíssimos espaços foram deixados para mim. E essas gavetas aqui, Mônica? Então, essa é uma gaveta que você pode transformar numa prateleira também, Dárcio. Ah, é? Isso pode ser uma sapateira, né? Você empilha e ela vira uma sapateira. Você coloca o seu sapato aqui. Ou, eventualmente, para um quarto infantil, você coloca os brinquedos, né, por prateleira. E para a criança, é interessante você já acostumar com essa cultura, né? Agora, você falou uma coisa interessante, né? Brinquedos. Eu acho que é de pequeno que se torce o pepino e é uma excelente oportunidade, papai, mamãe, vovô, vovó, biso e a bisa, né, que estão nos assistindo agora, graças à longevidade, que para mim chegou na hora H. Ia terminar o segundo tempo, o juiz levantou, deu não sei mais quantos minutos. Na prorrogação. A criança aprendendo a guardar seus próprios brinquedinhos, vai crescer um adulto organizado. Exatamente. O que vai beneficiar a vida dele. Não é verdade? Você pode incentivar isso de uma maneira lúdica. Por exemplo, pondo fotos, cores nas caixinhas, e a criança fala, então agora, vamos encaixar o brinquedinho na cor. Claro. Né, na cor correspondente. A criança vai guardar e não vai perceber, ela vai pecinhas brincar. De Lego, pôr tudo certinho, senão perde 10 peças por vez que vai brincar. Se leva então para a praia ou para o campo, fica tudo lá. Depois, esqueci o Lego todo lá. Então vai buscar. Então. Agora, e você, Mônica, como é que você aprendeu a ser tão organizada? Então, Dárcio... Você sempre foi assim quando jovem? Sempre, sempre. E eu trabalhei minha vida toda como secretária executiva. Né? Eu trabalhei durante 30 anos em multinacionais. Nossa, então é tudo certinho. Então e essa vivência, assim, foi sempre um prazer para mim, né? Tanto da empresa quanto dos executivos. Eu vim de uma época de secretária que você fazia até um acompanhamento pessoal, você trabalhava, interagia com a família, né? Então, já vim com esse... Era uma personal coach, né? Para tudo. Marcar os telefonemas. Às vezes a pessoa estava numa entrevista, numa reunião, tinha que tomar nota de tudo. E não podia falhar, né? Porque um telefonema mal atendido, ou então um recado mal dado, poderia significar milhões perdidos para o CEO, por exemplo. Exatamente. Né? Então, e chegou um momento que eu quis, assim, desvincular a minha atividade da empresa. Eu quis ter uma gestão, mas continuar com a atividade que me dava prazer, que era já a minha expertise, né? Então, eu achei esse nicho de personal organizer. E quando você saiu, você partiu para cima desse novo sonho de desenvolver essa atividade? Sim, eu pesquisei porque essa profissão, essa atividade nos Estados Unidos, ela já tem há quase 3 décadas, né? No Brasil é um pouco mais recente, há 1 década aproximadamente. Então, eu comecei a pesquisar, procurar cursos de qualificação, né? E fiz todo esse aprendizado.
É muito importante. Nos Estados Unidos, eles precisam se concentrar muito, principalmente na Garage Organizer, porque vou te contar, vai fazer bagunça assim lá longe. É porque eles não usam a garagem para pôr o carro, né? Eles põem tudo menos o carro, porque não precisa. O carro fica lá fora, não é qualquer coisa, eles trocam o carro de 6 em 6 meses, tudo liso mesmo, não é? Mas na garagem eles são meio displicentes, não? Por que será, hein, Mônica? Sei, acho que é cultural, coisa, né? Todos, cultural. né? Basicamente todos. Um ou outro que é mais organizado tem origem diferenciada que não o próprio americano nato. Exatamente. Então, e você sabe, até uma curiosidade, né? Essa profissão surgiu, essa atividade surgiu de um cuidador de cães, que ele teve a ideia, né? Porque ele tinha contato com muitas casas, muitas famílias, de reunir uma equipe e começar a organizar os ambientes. Oh, que interessante. É. Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Olha, ele teve uma visão muito boa. E também tem o seguinte, é meio explicável também, porque eles usam a garagem como um grande depósito. Depósito, exatamente. De absolutamente tudo, né? De absolutamente tudo. Porque como lá são casas, né, maior parte das residências, então o depósito virou garagem. Hoje aqui nos prédios tem no subsolo, nas garagens, os depósitos, né? E lá eles já têm como um ambiente único. É verdade. Né? E quando não tem nem em casa, o espaço não é suficiente e nem nos condomínios verticais, eles alugam. Também. Alugam o espaço. Não é? Porque um país muito consumista, você acumula muita coisa. Exatamente. Falar nisso, qual é a dica que você dá para as nossas amigas de casa nessa época do ano? Uma época de mais liberdade, digamos assim, não é? De mais extroversão do próprio ser humano, para não acumular coisas, Mônica, né? Roupas, tem gente... Eu sempre falo, se tem uma roupa que você não usa há 6 meses, doe, porque você não vai usar mais. Não é? Principalmente o homem, né? A mulher fala, olha, eu vou dar isso aqui, amorzinho. Não, pelo amor de Deus. Mas você não usa faz 10 anos, mas eu vou usar. É capaz que de birra ele põe no dia seguinte. Então, Darcy, olha, tem algumas perguntas que eu acho que a gente pode se fazer, né? Como você disse, eu não uso isso há cerca de 6 meses. Quando for um ano, então, nem se fala. Nossa! Quando você falar, eu não uso isso há mais de um ano, pega essa peça, doe, sabe? Sempre vai ter alguém, vamos reciclar o uso, pode né? ter certeza. Ou se não, isso é uma prática que eu tenho. Eu comprei algo, vai sair a mesma quantidade. Eu comprei um par de sapatos, no mínimo um par de sapatos vai sair. Às vezes até mais um vai no embalo. Então, isso é uma prática que não faz você aumentar, né? Você tem sempre aquela quantidade necessária para as suas necessidades, né? Aliás, uma coisa que falta aqui também são as thrift stores, né? De roupas usadas, não é? E o americano usa muito. É engraçado, né? De um lado, eles têm tanta potencialidade de compra e, ao mesmo tempo, não desprezam, não é? Parar numa thrift store, já vi cara parar com Mercedes, BMW, sair lá com 2, 3 ternos, camisa, gravata, não gastou nem $30. É interessante isso, né? Porque às vezes você comprou aquela peça num momento de, sabe, de euforia ou numa promoção e você não usa. E essa pessoa está com a peça nova em casa, né? A gente precisa fazer mais essa troca, né? Circular, né? Qual é a tua análise da juventude atualmente na questão dos quartos, na questão das roupas, não é? E da bagunça que geralmente o adolescente faz? Olha, Darcy, eu conheço jovens que são muito conscientes no consumo, né? Que são muito conscientes, né? E tem aqueles jovens que são empolgados, né? Que compram porque ainda não tem o sentido do valor, né, do que é ganhado, quanto custa isso. Compram aleatoriamente. Aleatoriamente, sem né? motivo. E muitas vezes os pais hoje, para compensar uma falta da presença, quer dar presente, começa isso com brinquedo, depois vai com roupa e tudo mais, né? Então, eu acho que talvez esse momento que nós tivemos, né, um momento mais de reflexão, né, que talvez o consumo deu uma estabilizada, vamos dizer assim. Então, é um momento de reflexão, né? Eu consegui viver sem comprar durante esses meses, durante esse período. Então, eu posso continuar fazendo isso, né? E enganam-se também, Mônica, as pessoas que pensam que as meninas são mais organizadas, né?
Muito, Darcy, Porque muito. quando dá para não ser, vou te contar, viu? Eu tenho um filho e eu não sei se já é pelas minhas características, mas ele é muito organizado, né? E ao passo que eu conheço meninas que você fala, meu Deus. É interessante isso. Agora, é lógico, né, que cada um é cada um, não é? A gente não é responsável por tudo que um filho faz ou pela maneira com a qual ele abraçou viver. Mas sempre um exemplo é um exemplo. Eu acho. Não é verdade? Sempre um exemplo é um exemplo. Se ele não quer ser organizado, um dia ele vai se lembrar vai ficar gravado em algum momento, vai né? ficar gravado. Olha, eu gostei muito de conversar com você, porque, repito, eu sou organizado, gosto de coisas organizadas. Minha sala lá está tudo certinho lá, não é, o Felipe? Felipe tentou abrir outro dia lá, não conseguiu, mas se eu fizesse, ia estar tudo caneta por caneta. É engraçado isso. É meio patológico, não é vantagem nenhuma, mas eu prefiro assim do que ser desorganizado. Você sabe onde está, a pessoa vai lá e pega, né? Absolutamente, tudo. Às vezes eu guardo tão bem que eu não lembro, tá? Também tem esse problema. Mônica Chiorato, Personal Organizer. Eu vou pôr esse site aqui, então. Tá lá, é www.monicachiorato.com.br. Você vai na casa da pessoa? Como é que funciona, Mônica? Sim, a pessoa faz o contato, geralmente é por indicação, né, Darcy? É uma coisa de muita intimidade, né? Que você vai ter alguém dentro da sua casa, mexendo com a sua intimidade, com os seus documentos, com a sua vida. Então, eu gosto muito de trabalhar com a indicação. Aí essa pessoa faz um primeiro contato, nós vamos fazer uma visita, uma pesquisa, um diagnóstico, porque você obedece muito o que a pessoa precisa e deseja. Claro. Né? Eu vou sugerir, mas a gente sempre vai seguir a vontade do cliente. Obrigado por ter vindo, Mônica. Eu que agradeço. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um novo tema, um novo convidado. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Um forte abraço a todos, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. E se vediamo domani, bella. Tchau, fui. Uma boa noite para todos. Bom descanso. 100 homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se fazer um lar.